Era uma cidade do interior até bastante populosa. A Segunda Guerra Mundial havia recém-terminado e uma atmosfera de esperança parecia encher a todos de entusiasmo. Novas oportunidades para os negócios e até produtos para exportação. Nas ruas, alguns automóveis e muitas carroças circulavam apressadas. E no meio de toda esta movimentação alegre, ninguém percebera que uma pequena garotinha havia entrado debaixo de uma das carroças e pegava carona empoleirada sobre seu eixo. E ninguém haveria de perceber se seu irmãozinho não viesse correndo atrás, aos gritos, chamando a atenção do cocheiro. Sem reduzir a marcha da sua carroça, o cocheiro irritado dispôs-se a dar chicotadas naquela garotinha até que ela caísse ao chão. Que ideia boba empoleirar-se no eixo debaixo de uma carroça, uma ideia boba e perigosa, e é assim que os adultos julgam as crianças. O carroceiro jamais parou para perguntar para aquela criança o porquê daquela peraltice. Mas quase 70 anos depois, viemos a saber pela própria menininha que seu sonho era andar de automóvel, um sonho bastante justificado para uma criança. Hoje a Maria está mais crescida, envelheceu um pouco, é verdade, mas ainda guarda consigo as lembranças e os sonhos da infância. E se ela nos der a graça de nos colocar a par de tudo o que aconteceu, teremos de começar nossa história 7 anos antes, quando então ela ia nascendo. É uma pena não poder descrever tudo, tintim por tintim, tostão por tostão, porque isso levaria mais de 70 anos. Então, vamos tentar contar somente aquilo que couber neste pequeno livro. E o leitor não me julgue mal por resumir a história tão rica e cheia de aventuras, que certamente poderia encher outros 20 volumes iguais a este. Mas com o tempo que dispomos e nossa pouca experiência com as letras, acredite o leitor que tentaremos fazer o melhor. A caminhada na visão de uma pessoa com deficiência. Escrito por Francisco Mário Alves Tavares. Agradeço primeiramente a Deus que me inspirou, que me deu força para eu completar este trabalho. Sou grato a todos que me apoiaram e incentivaram a escrever a vida e a obra desta mulher guerreira, que criou e educou os 5 filhos sozinha, que ajuda centenas de pessoas com deficiências, idosos, ribeirinhos, estudantes, amigos de profissão diversas. Na sua trajetória, cruzou muitos caminhos, pois é contadora, administradora, gestora ambiental, cooperativista, instrutora, palestrante e conselheira das áreas das classes marginalizadas. Comprometida com o social, nunca deixou de atender alguém que lhe pedisse ajuda. Fica insatisfeita quando há a impossibilidade de atender. Registrei exatamente o que ela ia narrando, talvez tenha ficado ainda muita coisa que não foi falado, mas eu vi e registrei fielmente. Espero proporcionar uma boa leitura. Francisco Mário. Prefácio. Conheci Francisco Mário Alves Tavares, o escritor desta obra, em uma associação de deficiência localizada em Porto Velho, nos longínquos anos de 1995. Eu era funcionário do governo do estado de Rondônia e fui cedido a esta associação na época. O Mário veio trabalhar como voluntário. Passamos os primeiros momentos, nos aproximamos e começamos a trocar ideias, chegando à conclusão que estava no mesmo lado de um trabalho que iria beneficiar as pessoas que necessitavam de ajuda em todo o estado de Rondônia. Quando assumiram a presidência da entidade, receberam a visita dos diretores da distribuidora de energia, que propôs um convênio para a inserção de deficientes na função de assistente administrativo. Perguntou ao Mário e à dona Deus se eles tinham condições de atender e as suas respostas foram afirmativas. Foi marcado o dia para assinarem o contrato. Ao iniciar o trabalho, andamos todo o estado. Nos encontramos em situações adversas. Afirmo que foi nessa missão que conheci Francisco Mário e sua mãe Maria de Deus, numa caminhada cheia de pedras e espinhos, e em 30 dias os PCDs de todo o estado de Rondônia para atender a Serom. Em 9 de outubro de 1999, nasceu a FEDEF, Federação das Pessoas com Deficiência de Rondônia, a pioneira, onde embarquei com eles essa nova empreitada. Claudenor Ferreira Batista. A caminhada, além do limite. Um dia, conversando com minha mãe, Dona Deusa, resolvi perguntar
um pouco de sua vida. E ela me respondeu: "Ah, meu filho, seria preciso muitos dias para me contar como nasci, como vivi e como tenho lutado." Passei a ouvir com muita atenção, pois apesar de ter vivido sempre perto dela, nunca ter me afastado, resolvi ouvir com muita atenção. Sou primogênita de um jovem casal, Sebastião e Nazaré. Nasci na cidade de Sobral, no norte do estado do Ceará, no longínquo ano de 1945. Desde o início, ser diferente já fazia parte de sua vida. Em seguida, veio momentos de tristeza e preocupação, pois a região Nordeste foi acometida de uma grande pandemia de poliomielite, uma doença cujas consequências eram desastrosas, não distinguindo cor, raça ou classe social, e na maioria dos casos, quando não matava, deixava aleijado. Assim chamavam, naquele momento, a pessoa que ficava com alguma sequela da polio. Erradicada 40 anos depois, no meio desta pandemia, Dona Deusa foi acometida, o que causou grande preocupação, pois, como era de se esperar, a menina com febre alta não ficava mais em pé e a perna direita foi afetada. Neste momento, os pais de Dona Deusa procuraram os profissionais de saúde da cidade de Sobral para visitar vários médicos, em busca de tratamento possível para amenizar as sequelas, e sem resposta da medicina, resolveram por conta própria tratar em casa, à base de massagens com óleos canforados, infusão, e depois de 3 meses de muita dedicação, veio os primeiros resultados satisfatórios, iniciando os primeiros passos. Educar para enfrentar o preconceito. Prevendo o que poderia acontecer num universo totalmente preconceituoso em que vivia a região Nordeste naquela época, onde qualquer diferença era imediatamente discriminada por menor que fosse, seu pai, um homem sempre à frente do seu tempo, procurou uma forma de preparar a filha para enfrentar e superar todas as dificuldades que encontraria pelo caminho, sem deixar trauma. Orientou a filha falando de sua maneira: "Maria, você tem uma diferença na perna. Você não tem culpa e vai enfrentar alguns momentos difíceis pela sua vida afora. Portanto, seja melhor no que você faz. Seja o varredor da rua, mas o melhor varredor. Pois se alguém perguntar por você, todos dirão: é a melhor varredora da rua. Lembre-se, morre o homem e fica a fama." Ela diz que leva as palavras do seu pai dela ao pé da letra, procurando se sobressair no que faz. Dona Deusa conta que desde cedo teve que se virar sozinha. Quando ia completar a idade de 8 anos, sua mãe Nazaré a preparou para fazer a primeira Eucaristia na igreja do Patrocínio na cidade de Sobral. No momento de sair de casa, seu irmão adoeceu. Seu pai não estava em casa e sua mãe foi tratar do menino e disse: "Não tem quem vá com você." Ela respondeu: "Sim, mamãe, eu vou sozinha." E fiz a Eucaristia, contratei o fotógrafo e retornei para casa. Quando o mundo desmorona. Dona Deusa, ao completar 8 anos de idade, sua mãe Nazaré, ao dar à luz, ficou muito doente e teve que ser internada em um hospital distante 240 quilômetros de Sobral, vindo para Fortaleza, deixando os 6 filhos pequenos, entre eles a menina de apenas 2 meses. Naquele instante, o mundo de Dona Deusa, que tinha uma estrutura familiar sólida com pai, mãe e irmãos, desmoronou. De repente, sem entender o que estava acontecendo, ficaram sem os pais e morando com os avós paternos e os tios em outra casa. Seu pai, Sebastião, ficava na sua residência e um dia perguntou ao seu pai se aceitaria ir morar em Fortaleza com toda a família e ajudar no tratamento de sua esposa. Lhe daria toda a estrutura que tinha em Santa Quitéria, sua terra.
O pai aceitou e foi arrendado uma extensão de área de terra em Fortaleza, onde o pai dele poderia plantar e criar os animais. Começa então uma nova fase na vida das crianças. Logo após um ano de tratamento hospitalizada, a mãe de Dona Deusa recebeu alta e veio para casa. Nesse instante, seu pai, que ainda permanecia em Sobral, solicitou sua demissão do banco, tendo em vista sua convocação para o Banco do Nordeste do Brasil, em Fortaleza. Mas isto era só o começo. A festa da Rainha Mirim. Dona Deusa contou que sua irmã Conceição era uma criança muito quieta. Procuraram uma forma de animá-la. Idealizaram um concurso de Rainha Mirim. O voto era uma carteira de cigarro. Cada uma tinha um valor e colocaram várias crianças a procurar voto. No final, ela foi eleita. Fizeram uma festa de coroação. Tudo isso era idealizado por Dona Deusa. Brincadeiras de gente grande. O trabalho das crianças. Nesta nova fase, começaram as atividades cotidianas para as crianças. Como ainda não estavam estudando, passaram a trabalhar em várias atividades. Uns limpavam a terra para plantar, outros levavam as cabras para pastar em rodízio. As atividades passavam o dia todo. Dona Deusa conta que quando era sua vez de pastorear as ovelhas, ela comia todas as frutas nativas que encontrava no caminho. O avô e a forma de ensinar aos netos. Uma das lembranças que jamais abandonará é a de todas as noites de lua cheia. Após o jantar, o avô de Dona Deusa reunir toda a família no terreiro da casa. Sentado no chão de areia fina e branca, com o clarão da lua, passava a contar histórias da Bíblia. Ele era um estudioso e profundo conhecedor do livro sagrado. Encontrou a forma de ensinar aos netos a palavra de Deus. E assim, todas as noites tinham estes momentos preciosos, que jamais serão esquecidos, pois nesta época as crianças não sabiam ler e as mulheres não tinham costume de ler a Bíblia. O amor acontece e não tem idade. No final do ano de 1956, Dona Deusa, com 11 anos de idade, contou que veio morar vizinha à sua casa um menino de 12 anos que vinha fazer a prova do Banco Nordeste. Era filho de um rico fazendeiro da cidade de Miraíma, Ceará. Naquele momento, várias meninas foram até ele para que escolhesse uma para namorar e a convidaram. Ela não queria ir, pois se achava muito criança. Como houve muita insistência, ela acompanhou o grupo. E quando ele perguntou a idade de todas as meninas, perguntou a idade dela, e ela bastante tímida disse, 11 anos. E ele disse, esta é a minha. Foi o seu primeiro amor. Seu nome, José Barbosa. Havia uma diferença muito grande dos namoros naquela época para os dias de hoje. Este amor durou 9 anos, toda a sua adolescência e uma parte da sua idade adulta, sempre pautada no amor, respeito e confiança. Ele continuava estudando em colégio interno na cidade de Sobral. Quando tinha folga, vinha a Fortaleza, onde ela estava sempre esperando. O primeiro contato com o mar. Dona Deusa me contou que em meados de 1957 tiveram o primeiro contato com o mar. Deu-se então o encontro deles. Não se cansavam de